Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinamentos do Evangelho de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o momento, a frase e o entendimento de que tudo passa. Nada é permanente. Nem a tristeza, nem a alegria, nem as aflições, nem todos os prazeres. Tudo passa. E para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, façamos então a nossa prece de abertura. Senhor Deus, abençoe e ilumine cada um que nos acompanha nas suas necessidades e que juntos possamos aprender, evoluir e crescer. Que os teus ensinamentos, vindos através do Mestre Jesus, possam nos transformar, guiar e iluminar. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de um oásis sedutor, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionados ou descuidados companheiros que o povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque é o Mestre que te propõe a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Que assim seja. Bem-aventurados os aflitos. Mas o que é de fato uma aflição e uma tranquilidade? É o que nos incomoda ou é aquilo que nos impede de crescer e evoluir? Essa é a grande reflexão do Evangelho de hoje. O que é de verdade ruim, entre aspas, né? É o que nos tira da zona de conforto, nos faz doer, nos faz sentir, mas nos empurra para frente, nos dá gatilhos para melhoria e evolução? Ou é aquilo que nos dá prazeres momentâneos na Terra, poder, recursos materiais, mas nos deixa aprisionado no nosso ego e vaidade, achando que está tudo bem, que está tudo certo, que a vida é assim mesmo e acabamos presos, né, nessas nossas fraquezas e não cumprimos o papel que nós mesmos muitas vezes planejamos para essa vida, que é passar pelo que precisamos para evoluir. Ninguém veio aqui a passeio.
Ninguém nasceu nessa terra e passa por dificuldades materiais, emocionais, financeiras, diversas, tantas dores e dificuldades que existem no mundo, à toa. Tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo e a gente tem que resgatar algo ou aprender para evoluir com essas situações. Até mesmo os prazeres, as alegrias da matéria, que são bem-vindas, com certeza, só são bem-vindas de fato se nos ajudam a ir para frente, a fazer algo de bom com aquilo para a nossa evolução íntima e dos outros que nos rodeiam. Porque se for nos aprisionar no ego, na vaidade e no orgulho, não tem nada de bom. E é isso que Emmanuel vem falar. O que é essa tranquilidade que a gente quer? É a tranquilidade que nos aprisiona e nos deixa perdidos, muitas vezes? E o que são as aflições de verdade? Aflições reais são aquelas que muitas vezes nós enfrentamos na nossa consciência quando nós deixamos esse mundo e vemos que nós não cumprimos nada do que prometemos fazer. Não nos esforçamos para fazer o que nos cabia à nossa parte. Aí, os relatos nos dizem que é dolorido. E nós nem sabemos quando teremos outra chance. Portanto, o convite à reflexão é a gente começar a viver bem, com mais leveza, todos os desafios, as dificuldades, as alegrias, as dores, fazendo o que é certo, buscando fazer o bem não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. E aí sim, a gente vai estar no processo de aprendizagem e de evolução. Para isso, nós temos que buscar, claro, sempre fazer o bem, né? E agir no bem exige esforço. Muitas vezes não é cômodo. Então, façamos a nossa parte, porque o céu nos ajudará. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo Irmão Expedito, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Tudo Passa. Não nos entreguemos à angústia diante de problemas que nos afligem a alma, que, enfraquecida, parece querer desistir de tudo. Lembremo-nos de que tudo passa e que podemos ser melhores em cada situação. O problema difícil passa, mas poderia passar e nos deixar mais conscientes. A dor passa, mas poderia passar e nos trazer mais aprendizado. A perseguição passa, mas se não formos confiantes, ela passa e deixa o nosso íntimo melindrado. A alegria de um momento passa, mas se nos conscientizarmos, saberemos que a felicidade é o nosso futuro. A vida física passa, mas poderá ser marcada pelo sucesso da reforma íntima. As lágrimas passam e secam, mas nossos olhos enxergariam a luz pela mente envolvida na fé. As paixões passam e fica no interior a sensação de tempo perdido. Enfim, tudo passa. Jesus permanece, entretanto, com seu luminoso exemplo, nos ensinando que quem se dispõe a praticar seus ensinamentos conseguirá saber que se tudo passa, nós, sendo espíritos eternos, só poderemos desfrutar do que não passa jamais, que são as virtudes conquistadas. Que assim seja. Ah, que texto maravilhoso, né? Que inspiração complementando esse evangelho. Tanto as aflições quanto as alegrias passam neste mundo, mas a nossa alma é eterna. E a única coisa que permanecerá são as conquistas e evoluções que angariamos e conquistamos para essa nossa alma que é eterna. Cabe então a nós buscar viver e lidar com cada uma dessas situações alegres ou tristes, dores ou prazeres, de uma forma que ela nos ensine algo. Que as conquistas, a evolução do nosso ser, da nossa consciência desperta, nos traga paz. Porque a felicidade real, já disse Jesus, não é desse mundo. A felicidade verdadeira, plena, ela está muito além para nós quando evoluirmos, quando chegarmos numa consciência mais equilibrada, de mais amor, de igualdade, de percepção do outro e de nós como um em Deus. E isso é um processo, mas que exige esforço. Nós temos que fazer nossa parte, né? Então, tudo passa.
tenhamos essa consciência. O amado Chico Xavier tinha essa frase, né? Que veio lá de Maria Santíssima, pregada na sua cabeceira. Tudo passa. Isso também passa. Seja lá o que for que estejamos passando, também passa. Tudo vai. Façamos o melhor, então, com o que temos hoje, porque só vivemos hoje. E, dentro desse contexto, temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Mindfulness no desenvolvimento da esfera cognitiva. 2 pontos. Avaliação da eficácia de curto prazo de um programa de terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Counseling Psychology and Psychotherapy, que quer dizer Psicologia de Aconselhamento e Psicoterapia, pelos autores DJ Jakov e A.I. Slanova. Bem, o que esse artigo científico fez de interessante? Primeiro, vamos revisar o que é Mindfulness, o que nós traduzimos para o português como mente alerta. Mindfulness é uma técnica de preparo da percepção, da nossa atenção. Tá? Então, é como se nós aprendêssemos a treinar o nosso cérebro e o nosso foco para ficar conectado no que estamos fazendo. Então, faz parte de técnica de Mindfulness tanto processos de meditação, quanto buscar estar centrado no que se está fazendo, desde beber uma água, comer, com foco pleno, com atenção constante. Então, existem programas e treinamentos para esse Mindfulness, né? E o que esse estudo fez foi pegar estudantes, né? Foram 30 estudantes, mulheres e homens, e fizeram esse treinamento, comparando, então, o efeito dessa técnica de mente alerta sobre o aprendizado e a memória. E o que esse artigo descobriu de muito interessante é que tanto a precisão quanto a eficácia, ou seja, o tanto da memória, tanto aquilo que se lembra, quanto o resgate das memórias, né, digamos assim, e o que se aprende, é muito melhorado quando se faz essas técnicas de atenção plena, de foco, né, essas técnicas de mindfulness. Então, treinar a nossa mente para que ela esteja alerta e focada é um exercício que funciona para melhorar o nosso aprendizado e o que nós conseguimos guardar, aprender, memorizar. Destacando, então, que a meditação, desde sempre, com vários estudos, já vem sendo comprovadamente uma ferramenta indispensável para esse processo de equilíbrio, de paz e de aprendizagem, né? Então, que nós possamos buscar conectar e aprender essa paz e esse equilíbrio que a gente tanto busca, entendendo que nós só temos esse momento presente, alerta agora, e que o restante passa, né? Até isso que vivemos hoje. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que consigamos juntos colocar em prática esses ensinamentos benditos, dando foco e energia para a nossa alma, para o nosso equilíbrio, para essa mente focada e alerta no presente. Que juntos consigamos não só fazer isso por nós, mas amparando e levando a Tua luz àqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Gratidão a vocês por mais uma vez podermos conversar. Namastê e até a próxima.